Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, nessa sexta-feira, para a gente trazer informações sobre o clássico de domingo que vai acontecer na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. Clássico se aproximando, Bahia no momento ruim, precisando ganhar. Eu quero trazer já informações e movimentando, né, o clássico 2 dias antes, para a gente já entrando no clima. Não é porque a gente está numa fase que a gente não vai viver essa expectativa. Afinal, ganhar o clássico pode mudar esse recorte curto, né, da temporada do Bahia, que nesse momento é de derrotas consecutivas. São 3 derrotas, a gente vence o clássico. Eu acho que a gente vem com confiança para os jogos seguintes da Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e depois encara a equipe do Internacional pela Libertadores. Quero trazer informações também com vocês aqui sobre o mercado. Já conto muito com o teu like nesse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, que você, torcedor, se inscreva para poder ajudar o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos e aí você também não perder nenhum conteúdo aqui da gente. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando sobre primeiro o clássico Bavi, e aí depois a gente entra nos assuntos do mercado da bola. Sobre o clássico de domingo, tem algumas informações e umas bem legais para passar para vocês. A primeira delas, vocês sabem quanto tempo tem que o Bahia não perde jogando como mandante pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vitória? São mais de 30 anos que o Bahia tem esse tabu para defender no dia de domingo. É um tabu que mostra, primeiro, a soberania que o Bahia tem no clássico e principalmente a força que tem a torcida jogando na Arena Fonte Nova. O Bahia que tem uma força como mandante que é surreal, a gente vê isso no Campeonato Brasileiro sempre com pontos mais conquistados em casa do que fora, e aí quando a gente olha para o clássico, esse retrospecto também é muito bom. Se a gente coloca jogando fora ou dentro de casa nos últimos 11 anos, o Bahia também não perdeu para o Vitória em jogos de Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um gostinho, né, para a gente poder ter um pouco mais de confiança, para a gente ir com mais força para esse clássico de domingo. Como eu falei no início do vídeo, pode mudar esse recorte curto da temporada do Bahia. O clássico ele já é importante por si só, ainda mais quando você está num momento ruim, porque você vence, você volta a confiança, volta a alegria da torcida e tal, e isso pode ajudar a gente a conseguir essa vaga na Libertadores nas oitavas de final. Vai ser difícil não pensar em outra coisa até o jogo contra o Inter, mas a gente precisa focar no Brasileirão e também a Copa do Brasil contra a equipe do Paysandu. O jogo vai ser muito importante, o técnico Thiago Carpini na coletiva já começou a falar também sobre o Bahia, ele falou que é um jogo mais equilibrado e tal. Eu não vejo com esses mesmos olhos, eu não sei você torcedor, mas eu acho que o Bahia tem uma força e assim, vamos dizer, uma coisa, né, assim, tecnicamente falando e tal. Uma coisa é você olhar somente para os jogadores, pelo que eles apresentam em campo. Outra coisa é você olhar para o clássico por si próprio e aí você, claro, imaginar que é um jogo mais equilibrado. Eu sei que nesse momento o Bahia não está jogando tão bem assim, então é meio que hipócrita da minha parte falar sobre essa questão. Agora, com bola rolando, tecnicamente falando, jogadores do Bahia inspirados em um bom momento, pode fazer completamente a diferença e eu acho que o Bahia é favorito para o jogo de domingo, principalmente porque vai estar jogando em casa na Arena Fonte Nova. A gente tem nesse momento o Jean Lucas, o Luciano Juba, o Puga não vivendo grandes fases assim. Óbvio, o reflexo de todo o time que deu uma caída também. Mas se esses jogadores estiverem num bom dia, né, que ajudam bastante, principalmente o Juba construindo de trás e o Eric Puga na parte da frente, né, indo para um contra um, driblando e levando a bola para o fundo, é um cara que sempre dá muitas assistências e também faz alguns gols. Eles em dias inspirados podem nos ajudar para a gente conseguir um resultado positivo e a gente conseguir manter esse tabu e conquistar os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. É um jogo que pode mudar muita coisa, tanto para a Bahia quanto para a Vitória. O Vitória não vive um bom momento assim na temporada, com algumas desconfianças. Venceu o último jogo do Cerro Lago na Sul-Americana, não sei se vocês acompanharam. O Vitória fez um jogo muito mediano, né, para não falar outra coisa, e vai para esse jogo de domingo também, assim, com a expectativa de vencer, voltar com moral e tal. A mesma coisa do Bahia, resgatar a confiança. Então, mentalidade tem que ser forte, tem que encarar o clássico como tem que ser encarado, com o espírito que tem que ser, diferente do que foi na Libertadores, né? Muito diferente do que foi na Libertadores, onde o Bahia não viveu o espírito, né? Não entrou mesmo no clima do jogo, do que pedia, e para o clássico tem que ser totalmente ao contrário, é a performance. Tem que entrar com o espírito que o clássico pede, né? Um espírito de luta e tal, para conseguir os 3 pontos. Vamos falar agora sobre o mercado, porque eu falei com vocês sobre motivação, sobre acreditar, sobre confiança do clássico, e agora eu quero falar sobre o Rodrigo Nestor. É um dos alvos da torcida nesse momento e ele está muito perto, né, de conseguir atingir a meta que vai ali no contrato efetivar a compra em definitivo por parte do Bahia. O Bahia já pagou 10 milhões de reais ao São Paulo pelo empréstimo do jogador e agora vai pagar mais 30 milhões de reais previsto em contrato
contrato para ter o atleta em definitivo, ou seja, 40 milhões de reais. Eu não sei se vocês sabem, né, mas só para refrescar a memória, esse 10 milhões que o Bahia pagou de empréstimo é como se fosse um parcelamento desse valor, né? O Bahia combinou com o São Paulo que seria assim, a meta é muito fácil de ser atingida, mais ou menos 25 jogos, então já se imaginava que ele iria conseguir atingir esse número de partidas, ele iria ser comprado em definitivo, esses 10 milhões era uma forma de parcelar o valor. E o Bahia está tentando, junto ao São Paulo, fazer isso também com o restante dos 30 milhões para conseguir uma forma, né, de pagamento melhor. E aí, né, na minha opinião, o Rodrigo Nestor até então não justificou esses 40 milhões de reais sendo investidos. E a expectativa que eu tinha do Rodrigo Nestor é de que ele entrasse para ser o 12º jogador, né, que ele chegasse no Bahia para ser um atleta que tivesse muita minutagem, que tivesse um número de partidas alto, que a torcida, né, pedisse a titularidade em alguns jogos, só que isso foi totalmente o contrário. O Rodrigo Nestor não é esse jogador, não foi aquele Rodrigo Nestor de 2022, 2023 que a gente viu com a camisa do São Paulo. Ele teve os melhores números da carreira dele lá no São Paulo com o Rogério Ceni como técnico, então ficou aquela expectativa e aquele gostinho de que ele pudesse fazer algo parecido aqui no Bahia, o que não aconteceu. É um jogador que não vem se justificando, como eu falei, nas atuações bem abaixo, um jogador bem discreto, numa rotação muito baixa. Esse jogo do Atlético Nacional de Medellín deu agonia de ver o Rodrigo Nestor em campo. Já tem alguns jogos, né, que isso vem acontecendo. Eu sei que é uma primeira temporada, tem questão da adaptação, ele saindo do São Paulo pela primeira vez na carreira, só que, cara, era pro Rodrigo Nestor, assim, a gente já tá caminhando praticamente para metade do ano, o Rodrigo Nestor tá aqui desde o início da temporada e ele não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar bem, não conseguiu ter espaço nesse time do Bahia. Eu sei que ele tem um número de partidas alto e uma minutagem também, só que as atuações do Rodrigo, né, o que a gente olha de partida mesmo, de avaliação técnica e tal, não é das melhores. Ele não vive uma grande fase. Isso é, assim, óbvio, né, para todo mundo ver. E o Rogério sempre escala o Rodrigo Nestor, é uma das opções que a gente tem para o meio de campo, só que é aquele mesmo papo que a gente falou do goleiro, do Marcos Felipe. Se o Bahia precisa de algo mais, ou se o Bahia quer, perdão, conquistar algo a mais, precisa de um goleiro de alto nível. E se o Bahia quer, de fato, chegar longe na temporada, conquistar títulos importantes, pensando a longo prazo, não só em 2025, a gente precisa ter um banco qualificado e precisa ter jogadores melhores do que o Rodrigo Nestor nesse momento. Quando chegou o Rodrigo Nestor, o discurso era esse parecido, né? Agora a gente tem um banco mais qualificado, com o Rodrigo Nestor e tal, Eric do Atlético Paranaense, outros jogadores. Agora, na prática, na lógica, quando a gente olha dentro do campo, isso não está se justificando. O Rodrigo Nestor não foi, né, o Rodrigo Nestor que a gente imaginava. E fez o São Paulo, fez o Bahia, não vou dizer de besta, mas o São Paulo fez assim um grande negócio. 40 milhões de reais com o Rodrigo Nestor. 15 milhões, se eu não me engano, ou foi 24, acho que foi mais de 15, né? Foi quase 24 milhões. Eu confundi os valores. Foram mais de 20 milhões de reais no Michel Araújo. É uma piada. Quando você olha o desempenho dos dois, não se justifica. Falando agora em mercado, eu sempre falei com vocês que eu iria trazer vídeos de jogadores que são livres no mercado, jogadores que podem ser oportunidades. E eu não sei se vocês viram, mas o Cruzeiro está fazendo um movimento muito legal na janela de tentar contratar para tentar chegar longe no Campeonato Brasileiro e também nas competições internacionais. E o Roger Guedes foi o alvo do Cruzeiro nessa janela de transferências agora que está para chegar em julho. E se eu fosse o Bahia, eu ficava de olho. Roger Guedes, aquele mesmo que passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Criciúma também, um jogador super interessante que agora atua no futebol do Catar e tem um salário que é muito alto, cerca de 5 milhões de reais, só que ele tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Pensando em voltar ao futebol brasileiro, sendo uma ótima oportunidade, vocês acham que não faria diferença, principalmente no setor ofensivo? Na minha opinião, faria. O Roger Guedes é um craque de bola, um jogador que ajudaria demais. Seria muito importante a gente ter, eu estou falando do banco mais qualificado, de ter atletas ali começando com mais qualidade e vive, talvez, assim, seria uma opção a mais para substituir o Lúcio e também o William José. São jogadores que nesse momento não estão atuando em grande fase, né? Não são jogadores que estão contribuindo e o Bahia está sentindo falta desse poder ofensivo nesse momento da temporada. Era aquele discurso do Rogério, né? Eu sei que quando começou o Campeonato Baiano, eles fizeram muitos gols e tal, porque o nível de enfrentamento era menor. Quando começam as competições de mais alto nível, eles vão sentir, só que eles pararam de fazer gol. O Lúcio não faz gol há bastante tempo, se eu não me engano, desde a partida contra o Ceará pela Copa do Nordeste. E o William José fez alguns gols, né? O gol, por exemplo, do Atlético Nacional pela Libertadores, mas desde então não balançou as redes. São jogadores que, na maioria das vezes, passam por muitos problemas